Após mais de um ano de buscas em hospitais para tentar compreender o que estava acontecendo com o filho, André e sua esposa Liliane receberam o diagnóstico de uma doença rara no Davi. Uma história de resiliência, força, união e amor que você vai conhecer a partir de agora no programa Você é um Bom Motivo para Viver. Está aberta uma temporada de milagres. Como assim? Para aquele que crê, para aquele que espera, para aquele que acredita em Deus e acredita que Ele pode fazer o infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. O programa Você é um Bom Motivo para Viver está no ar e hoje, com eles, os meus parceiros queridos. Dr. Lucas, é uma honra te receber aqui mais uma vez. Obrigado, Thalita, por mais esse convite. Seja bem-vindo. Guilherme Fenelon, nosso terapeuta ocupacional aí, que cuida da nossa mente, da nossa cabeça e das nossas emoções. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Thalita. Muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós vamos conhecer, a gente sempre gosta de trazer o nosso convidado, né, para a nossa conversa. E hoje ele vem em família, a história do Davi, que você vai conhecer a partir de agora. Quando o Davi tinha por volta de 4 meses de idade, o médico, né, o pediatra dele, notou que o baço dele estava com alteração. Daí encaminhou a gente para um hematopediatra e daí nós fomos para o Hospital das Clínicas para saber do diagnóstico, né? E tivemos lá 1 ano e 2 meses. Todo mês vinha no hospital para fazer os exames, para diagnosticar. E aí, quando ele tinha 1 ano e 6 meses, nós tivemos a notícia, né, que o Davi estava com uma doença raríssima, chamada Niemann-Pick, do tipo B. É uma doença degenerativa, mas por ser do tipo B, ela não era tão agressiva. Então, nós fizemos os acompanhamentos de 6 em 6 meses, depois passou de ano em ano. Mas em 2019 nós notamos que o Davi estava desequilibrando demais e caindo demais. E voltamos ao médico, o médico fez um exame que tem mais ou menos uns 3 anos, né? Que foi elaborado esse exame na Alemanha, mandamos o exame para lá. E aí caiu, né, como uma bomba para a gente o resultado, que era uma Niemann-Pick do tipo C, que é uma doença mais agressiva, né? E desde então nós estamos aí num processo, né, com o Davi, de fisioterapia, fonoaudiologia, ele faz ecoterapia e nós entramos também, né, na justiça, inclusive está lá o processo no TRF6, em primeira instância, lá do medicamento que o Davi tem que tomar, que é um medicamento caríssimo, é R$55 mil por mês o valor do medicamento, ele tem que tomar pelo resto da vida. Passando os dias não foram fáceis, né? Porque vem muita coisa na cabeça, a gente vai olhando, a gente vai vendo a mudança, né? Tinha um filho que corria para todo lado, pulava, fazia tudo sozinho. E aí, de repente, você vê as limitações, né? O Davi hoje, ele precisa que a gente auxilie ele para tudo, né? Então, assim, não é fácil. Mas o Senhor, Ele tem nos sustentado. Deus, Ele tem sido, assim, o meu sustento todos os dias. Tivemos uma família muito querida, muito especial. E quando eu ouvi, né, a história deles pela primeira vez, não fui eu que tive a oportunidade de entrevistá-los, né, de ouvir a história deles, eu falei assim, meu Deus, quantos ajustes são necessários serem feitos depois de uma mudança como essa, né? Que como a própria Liliane, a mãe, conta, de repente mudou toda a realidade, toda aquela quebra de expectativa. Eu queria que você falasse um pouquinho, Guilherme, para a gente poder começar, quais são esses principais ajustes diante de uma doença rara, diante de um diagnóstico totalmente inesperado como esse?
Thalita, o que acontece? Quando você tem algumas patologias que são descobertas ainda num período gestacional, por exemplo, quanto mais precoce, mais tempo tem para fazer uma adaptação emocional. Como essa mãe acabou de dizer, e isso então é um susto ainda maior para a gente, ele tinha uma infância praticamente saudável, teve um início praticamente saudável depois do nascimento. Em algum momento você começa a ter sintomas. Quando você pensa em notícias que são abruptas e você começa a perceber o caminho que eu tenho que percorrer para poder compreender aquilo. A primeira providência que os pais fazem é tentar entender o que está acontecendo. Então, você imagina que esse casal demorou mais de um ano para estabelecer um diagnóstico. Então, o tamanho dessa angústia com relação a isso. Então, quando você tem um resultado que você tem um quadro, e esse quadro ainda é muito raro, você fica à mercê de uma série de possibilidades, né? O que vai acontecer daqui para frente? Você viu, o pai acabou de falar, ele foi fazer um exame na Alemanha que tem 3 anos que o exame existe, por exemplo. Então, quanto mais raro for isso, maior é a probabilidade desse casal entrar num período de angústia mais extensa. É exatamente proporcional a isso, porque você vai criando expectativas a partir das notícias. A cada notícia que chega, a cada novo elemento que é trazido com relação ao caso, esse quadro se modifica. Então, a particularidade de um diagnóstico de uma doença mais rara é a imprevisibilidade. Ele vai trazendo cada cena um capítulo diferente com relação a isso. Isso talvez seja a principal característica. E ajustar isso aí de uma forma melhor, mais saudável, é uma demanda que requer muito dos pais também, né? Porque o desenvolvimento típico da criança já demanda um ajuste contínuo, né? A gente às vezes não está pronto para receber, a gente vai aprendendo, né? E vai se ajustando. Só que agora, quando é uma coisa rara, né? Uma coisa que quebra aquela expectativa, né? Que a imprevisibilidade fica mais nítida, né? Então, o desafio ele fica maior, né? Por uma dificuldade dos pais de absorver a demanda, mas do mundo de absorver a criança também, né? Às vezes as pessoas vão enfrentar dificuldade de aceitação, lugares que não estão preparados para receber, não é qualquer escola que recebe. Então são os desafios contínuos que vão ter que ser vividos ali continuamente. Vamos ver então o que a Liliane e o André contam pra gente sobre os principais desafios dessa jornada. Tivemos um abalo muito grande quando nós soubemos a notícia, mas Deus ele nos confortou, né? Nós fazendo a obra do Senhor e nós temos uma promessa, né? A gente faz a obra do Senhor, cuida das ovelhas do Senhor e o Senhor tem cuidado do Davi. Passamos aí de dezembro de 2021 a maio deste ano, 2022, muito susto, ele estava tendo toda semana convulsões, né? Mas graças a Deus ele já parou, está tomando medicamento também para convulsão. E nós estamos aí firmes nas promessas do Senhor, né? O Senhor, ele já falou que o Davi ele vai ser um pregador da palavra, ele é um levita da casa do Senhor, né? Deus já falou que ele vai pregar em muitas nações, nós cremos nas promessas do Senhor. Estamos lá fazendo a obra, cuidando da obra do Senhor, e o Senhor tem cuidado do Davi, não tem faltado nada, né, por ele. Davi é promessa de Deus, porque pela medicina não era nem para ter nascido. Então ele veio porque tem promessa, tem propósito, né? E eu sou muito grata a Deus pelas experiências que nós estamos vivendo todos os dias. Tenho amadurecido, né? Tanto na minha vida particular como no meu ministério. E eu tenho ajudado outras mães também, que tem passado por momentos assim difíceis, igual nós estamos passando, mas eu não deixo nem de crer na promessa do Senhor. O que tem me fortalecido é saber que existe um Deus no céu que cuida de nós, que cuida da minha casa, que cuida dos meus filhos. E eu lembro, é uma família nobre, é uma família que serve, que ama a Deus, que realmente vive um testemunho, né, daqueles que não retrocedem diante das situações. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o impacto que a fé provoca na rotina de uma família, nessa busca realmente por um milagre, de acreditar, porque o tempo da espera requer de nós, eu acredito que não apenas um descanso de uma confiança, mas também uma fé ativa,
né? Que tá servindo, está preocupado com outras coisas que não seja apenas as próprias necessidades, mas que também está atenta à palavra de Deus. Eles disseram, temos uma promessa, então eles vão alinhando ali em coerência com aquilo que eles acreditam em Deus. Então, qual que é o impacto disso? Thalita, sempre a gente vai trazer para os nossos telespectadores a premissa que é o programa, que é a integralidade desse ser humano. Então, a gente parte sempre desse pressuposto. A fé é um componente que está presente na espiritualidade, independente de você ter uma religião ou não. A fé, ela é algo que transcende tudo aquilo que está aos nossos olhos, naquilo que a gente chama de natural, naquilo que a gente chama de ordinário. A fé, ela ultrapassa isso. A fé é aquilo que nos alcança, um ambiente onde nós cremos sem ver. Não é visível, ainda não é palpável, não é concreto, mas ele tem uma existência que é em uma outra dimensão e que a gente não alcança isso de uma maneira nessa nossa concretude. Mas ela existe, ela está lá. A fé, ela é operacional, ela é o tempo todo algo que nos traz não só motivação, mas a esperança de que algo possa acontecer em qualquer momento. A fé é algo tão importante que num caso desse a gente olha e fala assim, meu Deus, é um milagre que a gente precisa. E a gente precisa de lembrar que todos nós precisamos desses milagres na nossa vida todos os dias. E quando você olha esse caso, a impressão que nos dá é que essa dimensão ainda é mais dilatada, ela é mais presente. É um casal que essa fé, essa dimensão dessa transcendência, ela é requisitada cada vez mais. Ela é requisitada nesse cotidiano que esse casal tem que apresentar. E é muito bonito ver, porque apesar deles não estarem colocando com tanta detalhes, mas você imagina como que é percebido por esses pais cada milagre que acontece e que já está acontecendo na vida dessa criança. Motor, a mãe acabou de falar. Físico. Cada coisa que está acontecendo, cada processo de ganho que ele teve ali durante todo esse processo de recuperação, de reabilitação, que é constante. Você imagina que bacana quando essa mãe vira e fala assim, não era nem para ele ter nascido. Então, ele já é um milagre. Né? Esse milagre já está acontecendo nessa família todos os dias. Isso. E o principal milagre que é a transformação da vida de cada um deles. E do entorno, né? Porque o testemunho deles edifica a nossa fé e a fé de outras pessoas. Certamente. Né? Lucas, o que você percebe em consultório? Como uma pessoa que chega abastecida de fé, como o Guilherme falou, né, de uma forma integral, tá cuidando ali, ó, eu estou cuidando do corpo, eu estou cuidando da medicação, eu estou cuidando das minhas emoções, mas eu também estou cuidando do espírito. O que você percebe? Essa amplitude de percepção, né, essa esperança, né, apesar das dificuldades do dia a dia, né, porque se a gente for olhar e ficar preso só nas coisas do dia a dia, olha, dá certo agora, dá errado ali depois, não, a gente não tem como muito sair disso. Né? E quando a gente entende que, às vezes, olhando para trás, o errado era certo, né? Era o certo que na época a gente não entendia, né? Mesmo que a gente não... Né? Pode ser que eles não estejam entendendo o propósito disso agora, né? Mas que essa mãe vai virar um suporte para várias outras mães. Né? Como ela falou que ela já está fazendo, né? Que esse pai pode suportar vários outros pais, né? Que esse menino pode ser um exemplo de esperança para várias outras pessoas. Que por mais que na hora do furacão ali a gente não percebe, né? A gente não quer... Ninguém quer um familiar seu doente para ser esperança para outros familiares, né? Na hora. Você não deseja isso para um familiar seu, mas depois você olhando retrospectivamente, você olha com outro olhar, né? Você olha, não é uma derrota, né? Não foi uma existência em vão. Né? Então, essa percepção vai sendo apurada, assim, as pessoas com uma fé mais saudável, elas chegam com essa esperança, né? Falam, olha, eu estou passando por isso aqui agora, mas... eu vou superar, né? Isso aí tem um motivo, está nas mãos de Deus. E o quanto isso nos ensina a não termos uma vida em si mesmada, né? É uma vida em nós o tempo todo, uma vida egoísta, né? Uma vida que a gente é o centro de tudo, né? Vamos ouvir um pouquinho mais da expectativa que eles têm em Deus. E eu lembro que quando eu estava grávida do Davi, em meio a tantas coisas que a gente nem estava passando, eu estava muito preocupada. E eu me lembro que Deus usou uma pessoa para falar comigo, que não era para eu me preocupar. Porque quem estava me dando, né, esta criança era o Senhor e Ele ia cuidar e não ia faltar nada. Então eu trago isso para mim, para minha vida presente hoje, né? Quando eu vejo assim que Deus tem levantado pessoas que nós nem conhecemos, né, para nos abençoar, para abençoar a vida do Davi. E sempre quando eu falo, eu me emociono porque
É bom você saber que você tem um Deus que cuida de você nos momentos difíceis, nos momentos que você pensa que não vai conseguir. Mas o Senhor, Ele está sempre ali por perto para te ajudar, né? Enviando pessoas que eu falo que são anjos. Deus tem enviado muitos anjos para nossas vidas, né? Que cada um desses tem um nome. E eu sempre falo que Deus, eu tenho um caderno de oração e eu coloco todos os nomes desses contribuintes, desses que Deus tem levantado para estar abençoando o Davi. E assim, é surpreendente o que Deus tem feito, né? O que Ele ainda vai fazer, porque eu tenho essa certeza. Eu falo, Deus, mesmo que tá difícil, mas eu quero, Senhor, contar o meu milagre, porque às vezes a gente conta milagres de outras pessoas, mas eu orei um dia e falei, Senhor, eu quero contar o meu milagre, né? E o meu milagre vai ser a cura do Davi. A gente já está pronto aqui para poder ouvir o restante dessa história, não estamos? Com certeza, A gente fica assim, ela falando, né? Parece que algumas situações nos colocam mesmo nesse tempo de aumentar a nossa lista de caderninho de oração. Algumas situações, elas fazem com que a gente coloque uma lista de gratidão. Você viu ela destacando ali os anjos na vida deles, né? Mas, na realidade, o quão isso nos amadurece, né? Porque a gente, às vezes, caminha um caminho de só agradecer pelo que é só pedir, às vezes, né? E essas situações colocam a gente num caminho de gratidão, de fazer uma lista de gratidão. Vamos continuar, porque eles contaram bastante coisa e tem um vídeo mais do que especial, esse a gente não pode deixar de mostrar, então eu já vou chamar o próximo para a gente poder caminhar para o final. Davi, ele contagia as pessoas aonde ele chega. Davi, ele é diferente no meio das outras crianças. Ele é diferente quando ele vê algo errado, ele fala assim, mãe, isso aqui não é do Senhor. O Davi, ele se policia nos desenhos, ele sabe o que ele pode ver, o que ele não pode ver. E o Davi, ele tem intimidade com o Senhor, Deus revela as coisas para ele. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa da igreja, né, a gente já tinha recebido o diagnóstico e eu estava com muita dor de cabeça. E naquele momento eu olhei para o Davi e assim, veio aquela paz no meu coração e de repente o Davi olhou para mim e falou assim, mãe, ajoelha aqui que eu quero orar por você. Deus está mandando eu orar por você. Aí eu falei assim, então vai ser agora. Aí eu me ajoelhei ali no momento, né, que logo nós entramos em casa e ele orou, repreendendo aquela dor de cabeça. E eu sei assim que eu fui dormir, eu já não sentia mais nada. Ele tem algo diferente que aonde nós chegamos e o Davi está ali, as pessoas falam pra gente. O Davi tem algo diferente, não pelo que ele tem, o problema dele. É o jeito dele falar, o jeito dele agir é diferente. Então o Davi inspira pra gente força, né? Quantas vezes ali Davi acabava de ter convulsão, a gente ali, né, todos abalados, olhava para o Davi e perguntava, Davi, como você está? Ele falava assim, eu estou ótimo. E eu falava para mim, eu também estou ótimo. Se o meu filho, que acabou de ter convulsão, está falando que está ótimo, eu também estou ótimo, né? Então eu sei que o Davi é promessa do Senhor, porque o que nós temos passado com ele desde quando ele estava no meu ventre até hoje, né, Davi? É porque o milagre vai ser muito grande. Amém. Nós cremos junto com essa família linda. O arroba do Davi é @Davi Martins 290. Vai estar também na descrição do vídeo no canal da Rede Super no YouTube. Mas vale a pena nós nos unimos com um amém
a respeito dessa família. São muitas as formas que nós temos para poder crer junto com eles nesse milagre. Vocês viram uma questão, né, de uma medicação muito cara, num processo que está sendo resolvido na justiça para que seja viabilizado isso da melhor forma possível. Mas nós podemos nos unir a eles na espera desse milagre também. Para a gente poder caminhar, para poder encerrar, para esse vídeo mais do que especial, eu queria ouvir vocês sobre como fortalecer a família neste espírito de unidade, de compreensão das vulnerabilidades, de caminhar junto. Thalita, nós sabemos que os conflitos eles existem e vão estar presentes em qualquer situação. É claro que uma situação dessa coloca a gente junto. Mas os desafios estão ali, diante de cada um deles, né? Tanto desse pai, dessa mãe, dessas pessoas todas que estão ali juntos. A coisa mais importante que a gente pode ver é como que essa criança pode ser o elo de ligação de toda essa situação. A gente vê a presença de Deus se manifestar em tudo isso que está acontecendo. Só não percebe, não vê quem não quer, né? De tão nítido que é tudo isso que está acontecendo para poder trazer essa bênção, não só para essa família, mas todos que estão ali envolvidos de alguma forma com essa história. E eu entendo que isso é a beleza. É estranho falar isso, né? Onde é que está a beleza nisso? Parece que não tem beleza nessa dor. Tem beleza sim. Tem beleza numa série de coisas que estão ali acontecendo e que eles relataram e que a gente pôde ouvir. Existe beleza até na dor. Isso. E a gente consegue fazer isso sem romantizar também, porque a gente sabe que o dia a dia, se fosse colocar uma câmera 24 horas para poder mostrar ali os bastidores dessa dor, ela tem momentos realmente que você fala assim, não, perdeu o brilho, perdeu a beleza, né? Mas é você recuperar isso depois de uma crise. Eu falo que o que você faz depois que a crise, entre uma crise e outra, vai te fortalecendo para as próximas, porque ela conta ali dos episódios, né? Que ele vira e fala, eu tô ótimo. E aquilo ali é um testemunho para como que eu posso reclamar, sendo que ele está falando que está bem, depois de ter passado por um processo de convulsão, que quem conhece ou minimamente sabe o quanto aquilo é doloroso de ver, é doloroso para quem está passando. Então, se fortalecendo nessas crises também, né? Sim, e a felicidade, a alegria não é uma vida sem dor, sem sofrimento, porque isso é impossível, né? Às vezes a dor é maior, às vezes ela é menor, às vezes a gente não percebe as dificuldades, mas né, a alegria ela não vem disso, né? É do cumprimento de um propósito, né? De você entender que a tua vida ela está na mão de alguém que sabe mais, que enxerga adiante, né? Que já está além dessa dificuldade, né? Que essa montanhazinha que você está reclamando, ele consegue ver por cima, né? Já consegue ver depois que a gente superou aquilo. Então essa alegria, claro que eles têm momentos de dificuldade, claro que eles têm momentos de dor, né? Eu tenho os meus momentos, todos nós aqui temos, né? Então não é a felicidade, né? Essa alegria ela não vem disso, né? De uma vida sem sofrimento, porque isso é impossível. É a gente lidar bem com o sofrimento, né? É a gente buscar ali o que eles estão mostrando, uma união familiar, mesmo nessa dor, né? Provavelmente deixando eles mais unidos, dentro de um propósito maior, né? Dentro de algo mais maduro, né? Tá trazendo uma maturidade, né? E isso é muito bonito a gente perceber, né? A gente vê essa movimentação mesmo em meio a isso que parece algo tão devastador, né? E a dor, a crise tem exatamente essa característica. Ou ela vai nos unir, ou ela vai nos distanciar cada vez mais. Glória a Deus por esse testemunho tão edificador, tão transformador dessa família, que não poderíamos deixar de apresentar sem a participação mais do que especial dele, Davi Bartins. Como pode ainda adorar, se não é motivo para cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, de materiais. Eu adoro pelo que ele é, os dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, vê os seus bens, vive os seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simples te adorar. Eu vou adorar. Deus me deu
Deus, tão dito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém. 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 Um beijo, Davi. Da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Da sua boca, quão transformador é. Que Deus te abençoe, Davi, e a você também, que está aí, às vezes, achando que acabou. Deus tem mais para você, há esperança para você. Afinal de contas, você é um bom motivo para viver. Que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.